Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo neste canal, falando agora da relação que há entre uma prática descrita no livro de Atos dos Apóstolos, que está registrado algo muito semelhante nos pergaminhos de Qumran, especificamente no pergaminho 1QS, chamado Regras da Comunidade. Estou aqui com um pequeno trecho da introdução do livro do acadêmico Geza Verne, falando acerca da questão da posse comum da propriedade entre os essênios, exatamente, a posse comum da propriedade entre os essênios. Então, vamos direto ao texto, vamos direto à leitura, vamos também ler o que está no pergaminho 1QS, em um trecho também ali, e vamos verificar como está esta semelhança no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, os essênios e Atos dos Apóstolos. Uma das principais características dos essênios era a posse comum da propriedade. Novos membros entregavam seus pertences para os superiores, os líderes, os sacerdotes, que também recolhiam os salários auferidos por cada sectário. Então, toda vez que um novo membro adentrava a comunidade dos essênios, ele também levava, consigo as suas posses, seus terrenos, seus bens, suas propriedades eram entregues para serem, após um determinado período, repartido de maneira igualitária entre a comunidade. Vamos continuar lendo, então. A agricultura foi a principal ocupação essênia. Tendo renunciado bens particulares, os membros recebiam tudo o que precisavam: comida, roupas, cuidados. Então era assim que funcionava. A pessoa chegava, repartia os seus bens, tinha o seu trabalho, entregava seus ganhos, tudo ali na comunidade. E durante o período, a sua vida em que ela fazia parte da comunidade essênica, toda a provisão era dada a ela. Ok? Olha, não começa a falar que isso é comunismo não, hein? Porque era uma adesão voluntária. Nós vamos ver. Essa adesão era voluntária, não era um Estado que obrigava a pessoa a fazer isso não. Não vamos fazer anacronismos. Outras peculiaridades incluíam o uso de roupas brancas no vestuário, banhos rituais antes das refeições, que eram dados apenas aos iniciados. As refeições eram cozinhadas e abençoadas pelos sacerdotes. Havia rejeição a sacrifícios de animais e de juramentos para sustentar declarações e, sobretudo, ao casamento. Joséfo, no entanto, admite que um ramo essênio adotou o estado matrimonial enquanto o sexo fosse usado apenas para a finalidade da procriação. Muito interessante isso. Então, de acordo com Joséfo, havia esta exceção. É muito provável, com certeza, e é muito interessante. Teologicamente, eles mostravam extrema reverência pela lei e eram famosos por sua estrita observância do sábado. Seus ensinamentos esotéricos foram registrados em livros secretos. Eles eram especialistas na cura do corpo e da alma. Eles também se destacaram nas profecias. Proferiam a crença em destino, a liberdade da vontade, rejeitavam a noção de ressurreição do corpo. Então a ressurreição física, literal do corpo, eles não acreditavam, mas previam
uma vida após a morte puramente espiritual. Então eu já fiz um vídeo aqui sobre a ressurreição do ponto de vista dos essênios. Era uma ressurreição espiritual, o que é fato, é óbvio isso, né? Uma ressurreição literal do corpo é uma interpretação que fugiria muito ao escopo da própria leitura esotérica essênica, ou essênia, ok? Então, os essênios, eles faziam isso. As pessoas que entravam para a comunidade, voluntariamente, deveriam, então, entregar seus bens, suas propriedades. O salário que ela trabalhava ia direto para a comunidade, ok? A comunidade provia comida, roupas e cuidados. Então, eles se dedicavam ao trabalho, principalmente da ocupação da agricultura, e os ensinamentos que eles aprendiam, né, tinham a ver com a cura. Olha só, tá vendo? Cura do corpo e da alma. Então eu separei aqui um trechinho de um QS, coluna 5, primeiro verso, que é: esta é a regra para os homens da comunidade que se voluntariam livremente para se converter de todo o mal e manter-se firme em tudo o que ele prescreve em conformidade com a sua vontade. Um QS, coluna 5.1. Os trechos que falam acerca da propriedade são trechos longos e extensos. Então eu separei aqui um trecho mais específico para que nós possamos ler, mas tem a maneira como deve ser entregue, o tempo em decorrência dessa entrega, o que acontece com aqueles que não entregam. Inclusive você pode fazer, se vocês lerem depois, podem fazer até paralelos com o que ocorreu com Ananias e Safira, porque eles foram praticamente julgados e punidos por uma mentira acerca da entrega da propriedade, e isso também está previsto em um QS. Não morrer fulminado, mas também é observada a questão de mentiras ou injustiças no que tange à propriedade. É muito interessante. Então você vê ali aquele julgamento de Ananias e Safira faz sentido se você ler um QS no que tange às regras da propriedade, nos julgamentos. Aí você começa, rapaz, aí fica entendível como que praticamente eles foram exclusos ou excluídos da convivência com os apóstolos, com aquela comunidade até então da igreja cristã primitiva que surgia. Lendo um QS, aquilo fica claro. Mas vamos ler aqui então. Um QS, coluna 6, Pergaminhos do Mar Morto, transliterados, textos literados de Qumran para o inglês. Então, quando ele completar 1 ano na comunidade, a congregação deliberará o seu caso no que diz respeito à sua compreensão e observância da lei. E se for o seu destino de acordo com o julgamento dos sacerdotes e a congregação dos homens da aliança, entrará na empresa da comunidade. Os seus bens e rendimentos serão entregues ao ecônomo da congregação. Então haveria uma pessoa em Qumran que seria responsável por essa questão. E aí foi denominado o ecônomo da congregação, que o registrará em sua conta e não gastará para a congregação. Você vai entender por quê. Por que ainda não gastará? Ele não deve tocar a bebida da congregação até completar o 2º ano entre os homens da comunidade. Mas passado o 2º ano, ele será examinado e, se for o seu destino, de acordo com o julgamento da congregação, para entrar na comunidade, então ele deve ser inscrito entre seus irmãos na ordem de sua posição pela lei, pela justiça e pelo puro alimento. Sua propriedade será incorporada e ele oferecerá seu conselho e julgamento à comunidade. Então tem um período, de exame em que essa pessoa ali permaneceria, e aí, de acordo com ele sendo obediente à lei, aos costumes
ele observando a Torá, né, que eles eram muito observadores da lei, da Torá, da maneira como eles aplicavam a justiça, da forma como se alimentar, de seguir ali as regras, então ele seria examinado. Sendo ele examinado e ele sendo aprovado, ok, vindo já ao seu processo então iniciático, o que iria acontecer? Ele então seria inscrito de fato na seita, na ordem essênica, ele entraria com toda a sua propriedade e aí ele passa também a poder opinar e participar mais da vida comunitária essênia. Era assim que funcionava. Curiosamente, quando nós lemos Atos 2, eu vou ler do 40 ao 47 para pegar um contexto mais abrangente. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa, muito semelhante a uma pregação essênica, ok? Já deixo isso bem claro. Muito semelhante ao que João Batista falava, muito semelhante ao que os essênios falavam. É isso aqui. Se você pegar outros vídeos meus em que eu falo de algumas declarações dos essênios, que era para se salvar daquela geração perversa, geração maligna, é uma fala essênica, não tem nem dúvidas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Lembrando também que eu vou fazer um vídeo sobre batismo. O batismo era uma prática essênia comum, ok? Comum. Era o rito, um dos ritos para você adentrar a ordem, entrar a congregação, entrar a comunidade essênia. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Presta atenção nisso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Opa! Seguiam tudo direitinho? Muito parecido com como deveria ser os essênios ali. Permanecer na doutrina dos essênios, na comunhão com a congregação, nas refeições, ok? No ensinamento, né, da lei, nos ritos, muito interessante. Nas orações, muito interessante. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, que eram curas. Eram curas. Ok? Sinais e maravilhas eram curas. E vocês leram na introdução lá comigo que os essênios eram especialistas na cura do corpo e da alma. Está claro isso. Então, por enquanto, só estou citando, não estou nem fazendo paralelos diretamente com outras coisas que o nosso objetivo já vai chegar mais em frente. Ok? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pronto, está aqui. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Em outras traduções, de acordo com a necessidade de cada um. Eu não peguei aqui todos os trechos do 1QS, porque senão ia ficar 3, 4 folhas e eu ficar lendo, mas na nota introdutória que eu falei com vocês, Gesa Verne vai resumindo o que tem ali. E é bem claro, eu li também, vocês podem ler também depois, é só pegar o livro dele e ler, tem a tradução lá dos pergaminhos. Eles tinham tudo em comum, roupa, comida e cuidados. Está aqui, ó. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa, de acordo com a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Ah, e outra coisa que é interessante também. Tanto Joséfo, quanto aqui também nos pergaminhos de Qumran, havia uma diferença entre... Havia essênios que viviam fora da cidade. Os que viviam fora da cidade seguiam algumas regras e tinham aqueles que viviam dentro da comunidade. É muito interessante isso. O movimento essênio, ele não era restrito aos que viviam somente em comunidade, mas havia essênios que viviam na cidade. E aí você tinha maneiras de lidar com isso de forma distinta. E tudo isso tem no Regras da Comunidade e em outros pergaminhos também encontrados em Qumran. Isso é um resumo, vamos falar a verdade já.
Isso aqui é muito característico de um resumo de uma da doutrina essênia, tá bom? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqui lê-se igreja, a eclésia, a assembleia, né? Vamos pegar ali a assembleia, aqueles que se haviam de salvar. Então, esses paralelos que diversos autores alemães, ingleses, franceses escreveram muitos livros que, infelizmente, não são traduzidos, né, em maioria para o português, mas se você pegar, por exemplo, as referências bibliográficas que o próprio Gesa Vergne usa na sua obra, que Florentino Garcia Martinez usa na sua obra, e outros livros acerca do tema Corão, se você pegar lá as referências bibliográficas, são centenas de referências bibliográficas de autores que escreveram sobre o tema e fizeram estas correlações entre Corão e o cristianismo. Mas é algo assim extremamente, usar uma palavra aqui, absurda, a quantidade de material que há sobre esse tema, infelizmente, não em português, né? Não temos esses materiais traduzidos. Você encontra até muitos PDFs na internet, mas em inglês, em alemão e em francês. Quando na verdade, olha, eu vou te falar, é difícil quando você lê, deixar de entender a conclusão que muitos acadêmicos chegaram, que você pode até dizer que o cristianismo tem diferenças do essianismo, mas que um surge a partir do outro, isto é inegável e inevitável de se fazer esta afirmação. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.